Olá, meu nome é Amanda Macedo e venho apresentar esse mapa mental com o tema Diagnose Visual e Análise Química de Planta, da matéria da professora Franciele, no qual denomina Fertilidade e Nutrição de Plantas. Eu vou falar um pouquinho sobre os métodos de análise, que são utilizados, que é a diagnose visual e análise química. Essa análise química ela pode ser tanto análise química foliar como análise química do solo. Assim, a gente sabe que é extremamente fundamental a gente saber, quais que são os níveis que estão de fertilidade e nutrição da planta e quais que estão sendo a sua necessidade, né? Se tem necessidade de nutrientes, se não está tendo, se está tendo excesso, quais que estão ali, quais que são os problemas, né? Para a gente conseguir obter uma produção melhor, um resultado melhor, uma lucratividade melhor. Então, assim, é extremamente importante essas análises para o produtor, né, em referente à qualidade de solo. Então, assim, como eu havia falado, existem três ferramentas, né? A análise química do solo, a diagnose visual, que ela é bem intuitiva e objetiva, ou seja, a gente olha, vê um problema e já entra com uma ação, né? E a análise química da planta, que ela acaba sendo uma ferramenta complementar, né? Que ela ajuda a ajustar o manejo, né, para a próxima fase, para a próxima safra. Então, assim, a gente consegue, assim, não, se está acontecendo isso, na próxima safra a gente vai fazer tal manejo para que isso não venha acontecer. Então, assim, é mais pós-problema, vamos se dizer assim. Vou falar um pouquinho sobre a diagnose visual, né? Que, como eu já havia falado, consiste nessa avaliação visual, né? De como está o aspecto da planta e a gente compara suas características, como coloração, tamanho, forma, enfim. E a gente observa as culturas também. Então, assim, se uma planta ela tá mais bonitona, mais em pé, verdinha, maior, e outra está mais, né, caída, mais murcha suas folhas, tem outros tipos de coloração, como mais amarelado. Então, assim, a gente vê que tem algum problema ali. Então, assim, a gente viu o problema, identifica e entra com ação. E essa avaliação dela pode ser feita observando a planta como um todo, como eu havia falado, né? Os seus ramos, né? Suas folhas. E a gente sabe que geralmente esses sintomas eles são bem mais perceptíveis nas folhas. Por quê? Porque são nas folhas que acontecem os processos metabólicos, né? Da planta. Então, elas são bem sensíveis e tem essa variação nutricional. Então, assim, de modo geral, a gente sabe que a diagnose, né, visual, ela consiste nessa identificação desses padrões, né, porque existe um padrão de sintoma referente a um nutriente, então, assim, se a gente sabe disso, a gente consegue identificar, né, e a gente pode identificar, como eu havia falado também, se o nutriente está em falta ou se está em excesso. Eu trouxe duas imagens, no qual tem folhas mais amareladas na parte de baixo, que são as folhas mais velhas, ou seja, os nutrientes eles são mais móveis. Então, assim, como eles são mais móveis, eles sobem para o topo da planta e automaticamente fica em falta ali embaixo. E no outro lado, onde as folhas amarelas estão na parte de cima, que os nutrientes são poucos móveis, então eles ficam ali na parte de baixo da folha. Então, assim, eu trouxe alguns exemplos de nitrogênio e potássio, onde eles são nutrientes móveis, então assim que eles sobem e acaba fazendo falta na parte nas folhas mais velhas da planta e acaba sendo acaba precisando, né? E isso é um sintoma e a gente consegue identificar já a gente consegue já eliminar uma parte. Vamos lá, vou falar um pouquinho sobre alguns nutrientes, no qual eu falei nitrogênio e potássio, e quais são os seus sintomas na planta, né? O nitrogênio, ele pode ser verificado através pela coloração verde clara, né, das folhas, e ocorre inicialmente nas folhas mais velhas, né, por ele ser móvel, como eu havia explicado. E também ele pode evoluir para uma clorose, ou seja, as folhas totalmente mais amareladas. Esse sintoma ele se inicia na ponta do limpo e gradualmente vai se expandindo em direção à bainha, sabe? E somente em seguida para as laterais da folha. Então, assim, a gente consegue identificar uma evolução dos sintomas, né? E como eu havia falado, em casos mais extremos, a planta pode ficar toda clorótica, ou seja, a planta pode ficar toda amarela. E ainda a gente pode ver que também apresenta um crescimento reduzido, porque nitrogênio é sinal de crescimento. Então, assim,
é essencial para a planta. Sem nitrogênio, a planta não consegue se desenvolver. O potássio também é um nutriente extremamente essencial, né? Que ele está ligado, né, diretamente à fotossíntese. Então, assim, a gente consegue visualizar os sintomas da sua deficiência, né? Também pelas folhas velhas, porque ele também é móvel. Então, assim, a gente consegue observar manchas mais amareladas e, assim, elas começam a partir das bordas e, às vezes, elas podem ser bem cloróticas, né? E, assim, o potássio, ele chega até... um dos seus sintomas pode até ser a necrose. Então, assim, fica até necrótico ali a folha. Então, assim, a gente pode observar. Também é a redução no seu crescimento, na sua maturação, e também a gente consegue verificar essa deficiência não só na soja, no milho, mas também em plantas leguminosas, sabe? Em grãos pequenos, especificamente falando, né? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a análise química da planta, né, que é através da análise foliar, né, e a gente começa a fazer essa coleta através da amostragem, que é um dos processos para essa análise, né, e é a parte que é uma das etapas mais críticas, né, porque os nutrientes, eles existem em diversas partes das plantas e eles têm quantidades iguais, então, assim, pode alternar de acordo, né, com a idade da planta e a sua variedade. Então, assim, é bem delicado toda essa parte. Qualquer órgão, né, da planta pode ser analisado, logicamente que segue um padrão, uma quantidade padronizada pegada para análise, então suas porções são iguais. Então, se for do caule, então, mesma porção. Se for do ramo, mesma porção, entendeu? E na folha, né, essa análise ela pode ser feita, né, inteiramente, ou ela pode ser feita na lâmina, né, ou só no pecíolo. Então, assim, é bem delicadinho todas essas etapas, né? Mas são muito importantes. Como eu havia falado, essa análise química da folha, ela é complementar. Então, assim, a gente precisa dela. Lógico que não pode só fazer análise foliar, que não adianta muita coisa. É necessário ter a análise química do solo, tá? E isso sim é fundamental. A análise química foliar é só uma ferramenta para complementar todos os resultados. Então, assim, através dos resultados dessa análise, né, a gente tem uma determinação totais, né, dos nutrientes e assim, e no laboratório eles são expressos em gramas por quilo. Então, assim, para os macronutrientes a gente sabe que é em miligrama por quilo e perdão, confundi. Para os macronutrientes é gramas por quilo e para os micronutrientes é miligrama por quilo. Então, assim, tem essa diferença em relação à análise foliar. Agora eu vou falar um pouquinho sobre análise química do solo, né? Que, como eu já havia falado, todas as etapas são extremamente fundamental, né? Só que essa análise química do solo, além da diagnose, é a mais utilizada, né? É o que a gente encontra e assim ela tem vários processos, ela tem várias etapas muito importantes que precisam ser feitas bem cautelosamente, as ferramentas que são utilizadas, os processos, então, assim, é extremamente importante seguir corretamente, né? É fundamental, né, para que o agricultor ele possa diagnosticar essas condições do solo, químicas tanto físicas, então, assim, a gente consegue ver químicas físicas, ou seja, falta de nutriente, porque o solo está bem compactado, então, assim, a gente consegue ver essas deficiências, a acidez, o pH, o tamanho das partículas. Então, assim, a gente consegue avaliar até mesmo se tem necessidade de calagem. Então, assim, realizar essa análise do solo, a gente permite, né, acompanhar essas mudanças, né, de fertilidade e pode auxiliar no aumento da lucratividade, né, e da exploração agrícola, que esse é o objetivo, né? E também no aumento de produtividade. Então, assim, se tem produtividade, tem lucratividade. Então, assim, é extremamente importante, né? Enfim, a gente consegue ter alguns passos. O primeiro passo é a amostragem, né? O segundo passo é a divisão dessas glebas. O terceiro passo são as ferramentas necessárias, né, para coletar essas amostras. O quarto passo, coleta as amostras, né? E quinto passo é a embalagem, né, e a identificação. E o sexto passo a gente consegue ver através da interpretação
da análise do solo, ou seja, o que o meu solo está precisando, entendeu? Está faltando algum nutriente, o pH está totalmente desajustado, então assim, a gente necessita para chegar a uma conclusão. Então assim, todo produtor precisa, pelo menos uma vez no ano, fazer essa análise de solo. E a gente vai depois para os resultados, né, para as interpretações, e a gente consegue essa interpretação por fertigrama, né, e a interpretação pelo DRIS. O DRIS é nada mais nada menos, né, que o índice negativo, que indica que o nutriente está abaixo do nível ótimo, enquanto o índice positivo indica que o nutriente está acima do nível ótimo. Então, assim, se o índice DRIS de um nutriente é igual a zero, esse elemento ele está equilibrado com os outros elementos. Então, assim, a gente chega a uma conclusão que precisa de fertilizante? Precisa de adubo? O que eu estou precisando? Então, assim, seria isso. Todo o conteúdo bem resumido. E fica a pergunta. É isso, muito obrigada.